Romanos 7, 5 e 6. Assim diz a santa e perfeita palavra do Senhor. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. O tema do sermão desta manhã é uma pergunta: por que devemos frutificar? Por que devemos frutificar? Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos pela tua palavra que é riquíssima, ó Pai, que é um conteúdo inesgotável de ensinamentos para nós, ó Pai, e como nós precisamos desses ensinos, porque são eles que nos firmam na tua verdade, são eles, ó Pai, que fortalecem o nosso espírito. São eles que nestes dias tão confusos, tão trabalhosos, com tantas distrações, ó Pai, são estes ensinos que nos mantêm firmados naquilo que é a Tua verdade absoluta, naquilo que é a Tua vontade para a nossa vida. Nós te louvamos pela Tua santa palavra e pedimos agora a operação do Teu Santo Espírito, a iluminação que só Ele pode produzir em nossas mentes, para que nós entendamos a Tua palavra, Pai. Pedimos que Ele haja em nossos corações, de modo que não seja um homem falho, limitado a falar, mas que seja o Teu Santo Espírito a falar em cada coração exatamente aquilo que nós precisamos ouvir nesta manhã. Faze isso conosco, é o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no domingo passado nós vimos, com base nos versículos anteriores, que Deus nos libertou, depois nos libertou das trevas, não é? Depois Ele nos uniu com Cristo e depois Ele fez com que nós frutificássemos. Esse é um bom resumo do que Cristo fez conosco. Nos libertou das trevas, nos uniu a Cristo e nos deu condições e capacitações para que agora nós frutificássemos. E na sequência do texto nós vamos ter justamente quais são as razões por que nós devemos frutificar. Paulo está construindo um pensamento, está explicando exatamente qual é a vontade de Deus para a nossa vida, e nestes dois versículos nós temos aqui dois pontos, duas divisões para responder esta pergunta: por que é que nós devemos frutificar? Por que é que agora, unidos a Cristo, nós simplesmente não devemos ficar quietinhos, frequentando uma igreja, não é? Fazendo nossas devocionais meio que secretamente, mas pelo contrário, nós devemos frutificar em todas as áreas, em todos os ambientes onde nós estivermos. Quais são as razões? Paulo vai responder. Primeiro, porque no passado nossos frutos eram de morte. Note, não há quem não frutifique. Ou você vai produzir frutos de morte ou frutos de vida. Não tem como ficar no meio do caminho, em cima do muro, sem produzir. Ou você produz frutos de morte, ou você produz frutos de vida. E antes de Cristo, os nossos frutos eram frutos de morte. O nosso texto começa com porquê, porque ele está explicando. Paulo está explicando, e essas palavras nos remetem aos versículos anteriores. E agora, na sequência, ele vai dar estas razões então. Ele vai falar do passado. No passado, tudo o que nós fazíamos sem Cristo gerava morte. Ele diz, porque quando vivíamos segundo a carne, quando vivíamos segundo a carne. O que significa carne na Bíblia? E aparece bastante aqui em Romanos. O que significa carne? Carne tem três sentidos na Bíblia. Primeiro sentido, toda a humanidade. Há textos que falam toda a carne, referindo-se a toda a humanidade. Por exemplo, Atos 2,17, é dito lá que acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O sentido é toda a população, toda a carne. Há um segundo sentido para a carne, que é corpo humano. Corpo humano.
E aí nós temos como exemplo João 1,14, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E está se referindo a Cristo. Então há um sentido de carne que não tem a ver com pecado, tem a ver com o corpo apenas. Porque Jesus se fez carne, Jesus assumiu natureza humana, Jesus tornou-se homem. E o sentido que nos interessa no texto é o de natureza corrompida, é no sentido de pecado, é o ser pecaminoso. E aí em Romanos 8,8 nós temos: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Carne aqui é no sentido de pecado. Então, é nesse sentido que nós vamos ficar, que é bastante comentado nas Escrituras. Carne em oposição ao Espírito, em que a vida na carne é uma vida de pecado e a vida no Espírito é uma vida de santificação. É nesse sentido que o nosso texto está falando, quando Paulo diz: porque quando vivíamos segundo a carne, quando vivíamos uma vida longe de Deus, quando vivíamos numa natureza corrompida, praticando obras das trevas, Paulo está apontando para um passado em que nós vivíamos não pensando em Deus, mas satisfazendo os desejos da carne. Lá em Efésios, Paulo explica isso melhor. Lá no capítulo 2, ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós no passado mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andrastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós éramos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Lá aos Efésios, Paulo está dizendo que 3 forças operavam em nós antes da conversão. 3 forças operam naqueles que não têm a Jesus Cristo. Quais são? O curso deste mundo, é o que diz o texto, né? Segundo o curso deste mundo. As pessoas que não têm a Cristo, elas são levadas pelo pensamento do mundo. Ora, se nos anos 70 você perguntasse algumas coisas na rua para as pessoas, elas dariam, exceto os cristãos, mas as pessoas sem Cristo, mais ou menos a mesma resposta. Hoje, se você perguntar sobre algum assunto polêmico na rua, as pessoas vão dar mais ou menos a mesma resposta, porque as pessoas que não estão ancoradas na palavra de Deus, elas seguem o curso do mundo, elas seguem a moda. Então hoje, se a moda é woke, não é? É falar de ideologia de gênero e essas coisas todas, as pessoas acompanham, segundo o curso deste mundo. É a grande influência sobre aqueles que não têm Jesus Cristo. A segunda influência é segundo o príncipe da potestade do ar, referindo-se a Satanás, que é quem está por trás dessas modas e desses pensamentos pecaminosos que acabam influenciando a sociedade. Então, quem está sem Cristo está seguindo o curso deste mundo, está seguindo o próprio pensamento, a direção de Satanás. E terceiro, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quem está em Cristo se esforça para fazer a vontade de Deus. Quem não está em Cristo faz a vontade da carne e dos pensamentos. É por isso que naquela época nós éramos por natureza filhos da ira, nós éramos inimigos de Deus, porque pessoas que vivem fazendo a vontade do mundo, a vontade de Satanás e a vontade da própria carne, não tem nada com Deus, são inimigos de Deus, estão totalmente em oposição ao que Deus quer da sua vida. O nosso texto continua. As paixões, naquele tempo então, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros. O que é isso, irmãos? As paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros. Qual é a relação entre lei e paixões pecaminosas? Nós já falamos um pouco sobre isso em domingos anteriores, mas vamos aprofundar. A ideia é que a lei revela o pecado, a lei mostra o pecado, mas a lei não limpa o pecado.
A lei não lava o pecado, ela só faz com que o pecado apareça. A lei é como um espelho limpíssimo, com lente de aumento e iluminado. Sabe esses espelhos mais modernos, que tem lente de aumento e são todos iluminados? E aí você vê coisas no teu rosto que você nunca tinha reparado, pois a lei é esse espírito, aliás, é esse espelho limpíssimo, que revela todos os nossos pecados. É como uma luz forte colocada no teu rosto, em que revela tudo o que está no teu rosto. A lei é isso. Só que observe que espelhos não limpam, só mostram. A lei tem esse objetivo. Paulo diz lá em 5:20 de Romanos: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. É disso que estamos falando. A lei vem para que a nossa ofensa, para que o nosso pecado, para que ele avulte, para que ele evidencie-se, para que ele venha à tona. Então, a lei é esta lente de aumento iluminada no nosso rosto que mostra todos os nossos defeitos. Então, naquele tempo, as paixões pecaminosas, colocadas na luz da lei, acabavam operando em nossos membros. Como assim? Quando os pecados são mais evidenciados pela lei, o nosso ser que é pecaminoso, ele acaba sendo levado a pecar mais. É o que Paulo fala aqui no versículo 8, que nós vamos ver daqui a alguns domingos. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei o pecado está morto. Pastor, significa então que a lei, que é santíssima, ela acabou motivando as pessoas a pecarem mais? Sim. Por quê? Porque o nosso ser é pecaminoso. É mais ou menos quando você diz para uma criança que ela não pode fazer algo, talvez um objeto na tua casa que ela nem conhecia. Aí você fala: ó, tá vendo esse objeto aqui dentro do guarda-roupa que você nunca viu? Você não mexa aqui. Qual é a grande tendência? É de agora, essa lei que foi dada por causa do pecado que está no coração da criança, fazer com que aguce a curiosidade e ela vá justamente lá. Pois mudando o que deve ser mudado, a lei que é pura, que é santa, que é verdadeira, quando em contraste com os nossos pecados, fez com que nós pecássemos mais. Esse é o ponto. Percebem? É disso que Paulo está falando. Verso 8: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros. Isso porque nós somos pecadores. Por causa do pecado nós agimos assim. A lei mostra o erro e o pecado avança sobre ele. O pecado se interessa em quebrar mais aquela lei. O nosso ser pecaminoso é especialista em querer quebrar a lei de Deus. A Bíblia diz: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, as coisas são puras para os puros, mas para os impuros nada é puro. Até as coisas puras já não são mais puras. As pessoas olham para coisas em que você não veria pecado e o ser pecaminoso transforma essas coisas em pecado. Então, antes nós estávamos num estado tão grande de escravidão na carne que as paixões pecaminosas operavam para mais pecado, mesmo quando havia o contraste da lei, ainda mais quando a lei iluminava. Então, meus irmãos, em termos práticos, uma pessoa escrava dos seus pecados, ela vai ver pecado em tudo. Por exemplo, uma pessoa que tem o coração no materialismo, uma pessoa que ama o dinheiro, ama a riqueza, ama a prosperidade, até lendo a Bíblia ela pode pecar. Até lendo a Bíblia ela pode invejar Salomão, por exemplo.
Uma pessoa que tem a mente dominada por sexo, por imoralidade, ela pode pecar até lendo algumas partes da Bíblia. Percebe, irmãos, como isso é grave? A Bíblia é santa, a Bíblia é santa, mas há pessoas que por causa de um coração contaminado, até lendo a Bíblia, podem ter pensamentos maus, porque o coração está contaminado. Essa é a escravidão do pecado, de onde Cristo nos tirou. Nós que agora somos crentes, não estamos mais escravizados ao pecado. Nós podemos orar pedindo para Deus retirar os nossos pensamentos do passado, purificar a nossa mente, fazer com que nós esqueçamos coisas da vida do passado. E o Espírito vai purificando o nosso coração, para que nós não fiquemos escravizados às coisas que nós fazíamos no passado. Uma pessoa que tem um coração corrompido, até com a Bíblia ela pode pecar. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Talvez você já tenha percebido isso. Você conviver com pessoas que colocam maldade e malícia em tudo. Você está longe de ver aquelas coisas, mas a pessoa está sempre colocando maldade e malícia em tudo. É um coração tão escravizado pelo pecado que os olhos não são mais puros, são turvos, olham e veem maldade em todas as coisas. O crente não está mais neste processo. O crente passa por uma operação no coração que vai limpando a mente, vai limpando o seu coração. Então, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em reais pela lei operavam em nossos membros. É por isso que a libertação em Cristo é tão necessária. A pessoa que não tem a Cristo, ela passa o dia com pensamentos pecaminosos. A pessoa que não tem a Cristo, ela está escravizada pelos seus pecados. Ela pode até ter uma vida direitinha aos olhos dos homens, mas ela sabe como está a sua mente, ela sabe como está o seu coração. Sem Cristo é impossível nós nos desvencilharmos de uma vida de pecados. Cristo dá esta libertação e só Ele dá. O texto continua: a fim de frutificarem para a morte, a fim de frutificarem para a morte. Então, qual era o fruto de uma vida na carne, com pensamentos pecaminosos? Era a morte, a fim de frutificarem para a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E naquele tempo, como disse Paulo aos Efésios, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, éramos mortos vivos, mortos espiritualmente, vivos em corpo, mortos. E hoje mesmo, aquelas pessoas que ainda estão escravizadas aos seus pecados, estão frutificando para a morte, estão no caminho da morte. E só Cristo é a esperança de libertar estas pessoas, não tenha dúvida. Então, em primeiro lugar, por que nós devemos frutificar? Porque no passado os nossos frutos eram frutos de morte. Em segundo lugar, e é a segunda parte final do nosso texto, por que nós devemos frutificar? Porque agora os nossos frutos são para a vida. O texto nos diz então, agora uma adversativa, agora porém, então vai mudar o rumo, né? Agora porém, no passado éramos de uma forma, mas agora, porém, é diferente. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Nós fomos libertados da lei, nós morremos para a lei. Como? Vimos esse domingo passado, nós morremos por causa de Cristo, morremos para a lei. Agora o nosso Senhor não é mais a lei, o nosso Senhor é Jesus Cristo, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Há duas expressões chaves aqui: novidade de espírito e caducidade da letra. Vamos invertê-las para a gente entender melhor. O que é caducidade da letra e o que é novidade do espírito? É o contraste entre letra e espírito. O que é letra? Letra é uma forma de se referir à lei. Caducidade da letra está pensando na lei. A palavra letra aparece na Bíblia apenas 4 vezes.
4 vezes, nestes versículos. Observe o sentido de letra nestes versículos. Romanos 2:27. E se alguém que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Letra apontando para a lei. Romanos 2:29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Terceiro texto, Romanos 7:6, que é esse aqui que nós estamos avaliando, e o quarto texto, 2 Coríntios 3:6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Uma referência à lei. A lei mata mesmo. Por que a lei mata? Porque nós, por causa do pecado, não conseguimos cumprir a lei. Então a lei só nos conduz à morte. Se nós nascêssemos sem pecado, se nós vivêssemos obedecendo toda a lei, nós seremos salvos. Mas porque nós nascemos em pecado e desobedecemos a vida inteira, é que a lei nos mata. Esse é o ponto. A palavra letra em grego é grammatos, de onde vem a nossa palavra gramática, que é a mesma raiz dos escribas. Os escribas eram os grammateon, os escribas eram os gramáticos, eram aqueles que lidavam com letras, eram aqueles que lidavam com escritura. Escriba é o que escreve. O que é o escriba no Novo Testamento? Numa época de muito analfabetismo, aqueles que tinham o poder da escrita, que geralmente eram os fariseus, eram os estudiosos da lei, a maioria eu diria que todos os escribas eram fariseus. Nem todos os fariseus eram escribas, porque escriba era uma profissão. Se você precisava fazer um contrato, você chamava um escriba, que era quem sabia escrever. Se você precisava de uma escritura para uma terra, quem fazia era o escriba. E então, estes eram os profissionais da escrita. E por que a maioria deles, ou todos eles, eram fariseus? Porque os fariseus eram aqueles que lidavam com a lei, né? Então, estes eram os gramáticos, eram aqueles que lidavam com a lei e com a letra. Eles eram responsáveis, inclusive, por fazer cópias das escrituras. Mas voltando aqui ao nosso ponto, letra se relaciona à lei, se relaciona especificamente à interpretação literal da lei, uma interpretação cega que não aponta para o espírito da lei. O que é isso? O que é você seguir a lei de maneira cega, não seguindo o Espírito? Note, a lei dizia, não matarás. Alguns judeus não matavam, mas mandavam matar. E achavam que no juízo final estariam livres, porque eles não colocaram a mão no sangue. Para nós isso parece infantil, mas os judeus acreditavam nisso mesmo, viu? Eles acreditavam. A lei disse, honra o teu pai e tua mãe. Alguns judeus transferiam os seus bens para o templo, e quando o pai e a mãe vinham exigir o cuidado no final da vida, eles diziam, não, tudo que eu tenho é corbã, tudo que eu tenho foi oferta destinada ao templo, eu não tenho mais bens. E aí ele não gastava com os seus pais. Aí quando os pais morriam, ele ia lá e revogava a oferta e pegava tudo de novo. Então, isso é seguir a lei na caducidade da letra. É você encontrar jeitinhos de burlar a Deus, a lei de Deus. Era o que os fariseus faziam, na verdade. Davam jeitinhos para poder pecar e ignoravam o espírito da lei. O que é o espírito da lei? É o entendimento de que não só o que está no texto, mas também os pecados similares desagradam a Deus. Então, quando Deus disse não matarás, o espírito da lei é que você não mata, não tira a vida, mas cumpre também o aspecto positivo, que é fazer todos os esforços para a manutenção da vida. Amar ao próximo,
cuidar do próximo, socorrer o próximo, alimentar o próximo, dar remédios para o próximo e todas as implicações. Então não é só matar, é promover a vida. Quando o mandamento diz não furtarás, não é só se apropriar dos bens dos outros de forma injusta, mas é você trabalhar para ter o teu sustento de forma digna, de forma honesta. Então, os mandamentos são dados em termos negativos para combater os nossos pecados, mas o lado positivo, ele está em toda a lei e deve ser seguido, O que os fariseus faziam? Eles cumpriam apenas o que estava no negativo e ali literalmente. Nós que seguimos a Cristo, e Cristo foi aquele que começou o seu ministério justamente resgatando o espírito da lei. Lembre-se que Jesus começa com o Sermão do Monte e ele passa em revisão muitos dos mandamentos. Ouvistes que foi dito, não matarás, eu porém vos digo. E ele passa em revisão vários mandamentos. Então nós que somos de Cristo, meus irmãos, nós não podemos servir a Deus na caducidade da letra, mas justamente no Espírito. É disso que o texto está falando. Então, voltando a Romanos, agora em Cristo, Deus quer que nós não o sirvamos mais na caducidade da lei, porque a letra está caduca, porque a letra envelheceu, mas nós servimos a Ele com toda a alegria em novidade de espírito, prestando a verdadeira obediência, aquela que vem do coração, aquela que não obedece apenas para cumprir uma regra, mas aquela que se regozija em obedecer ao Senhor. É esta liberdade que nós temos agora em Jesus Cristo. Nós fomos salvos não para ficar parados, mas nós fomos salvos para servir. São os 3 S's da vida do cristão. Somos salvos para servir. Somos salvos para servir. Se você quiser acrescentar um S, sorrindo. Sorrindo. Essa é a nossa vida de libertação da obrigação de cumprir uma lei. Hoje nós obedecemos a Deus com alegria. Nós fomos salvos para servir. Salvos para servir. Não servimos mais na caducidade da letra, mas na novidade do Espírito, como espirituais, obedecendo a Deus de modo amplo, abrangente. É por isso que nós devemos frutificar. Nós estamos livres disso também. Por isso, irmãos, a vida do cristão deve ser uma vida de frutos. Uma vida que não tem frutos não parece ser a vida de um cristão. E aí você me mostra um crente que está há 5, 10, 15, 20 anos na igreja e não frutifica. No trabalho ninguém sabe que ele é crente. Na família ele é temido porque faz coisas erradas. Quer dizer, não é um crente. Um crente que não frutifica não é um crente. Nós lemos João 15, de 1 a 16 na liturgia. E nós vimos ali Cristo dizendo que aqueles que estão nele dão muito fruto, e Deus vai limpando cada vez mais, como se limpa uma árvore, para que ela frutifique cada vez mais. Agora, o que Jesus disse sobre aqueles que não dão fruto? Ele corta e queima, corta e queima. Então o crente, por natureza, ele vai frutificar, ele vai produzir obras de justiça, ele vai obedecer a Deus, vai amar ao próximo, vai cuidar das pessoas, vai ser o melhor funcionário, vai ser o melhor patrão, vai ser o melhor marido, o melhor esposo, o melhor filho. Ele vai frutificar, ele vai florescer. A vida com Cristo muda tudo, meus irmãos. Muda tudo, em casa, no serviço, na escola, na sociedade. Por que os crentes são tão mal vistos hoje na sociedade brasileira? Porque a maioria daqueles que aparecem no noticiário ainda estão gerando frutos de morte. Frutos de morte. É um escândalo atrás do outro. Alguns que se identificam como crentes, com uma boca suja, desrespeitando todo mundo. Vários personagens, eu não vou citar nomes, mas hoje, nesse cenário de eleições que nós temos vários personagens aí que se identificam como crentes, até como pastores, que são uma desgraça, um desastre total.
frutos de morte para todos os lados. Então, as palavras de Cristo são eternas. Aqueles que estão nele, em Cristo, e não produzem frutos, são cortados e são queimados. São como um galho que apodreceu e deve ser cortado para que nasça outro. O crente deve dar frutos. Se não dá frutos, é porque ainda não está salvo. Concluindo, meus irmãos, por que nós devemos frutificar? Porque no passado nossos frutos eram de morte, e porque agora no presente os nossos frutos são para a vida. A nossa vida deve ser não apenas um declarar-se cristão, como muitos fazem, mas os frutos vão até antes, e as pessoas vão olhar para nós e vão perceber que a nossa vida mudou, que nós nos parecemos com Cristo e que nós estamos frutificando. Que Deus assim nos abençoe. Amém.